Fala, família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre toda essa polêmica de um jornalista da Globo que mais uma vez falou do Vasco da Gama, falou aí em tom de deboche também em relação ao projeto do Leven esse ano. Leven, que foi eleito no dia 11 de novembro, votado ali nas urnas, né? Foi eleito o presidente do Vasco mais bem votado ali, com mais de 1.155 votos, de um total de 3.447, e o projeto dele foi ridicularizado em rede nacional, e o Leven deu uma resposta. O Leven teve uma live ontem aí de pouco mais de 3 horas, e a gente vai trazer um trecho da resposta do Leven em relação ao jornalista Rodrigo Capello, né? Então acompanhe tudo isso aí logo após a vinheta. Então, antes da gente partir para os conteúdos, quero te pedir aí, tá chegando agora no canal, deixa o like aí, se gostar, claro, do vídeo, né? Se gostar do vídeo também se inscreva, ative o sininho de notificações para que o YouTube sempre te notifique dos nossos vídeos e também, se puder, compartilha com mais amigos vascaínos, beleza? Então vamos falar dessa live do Leven ontem. O Leven acabou esclarecendo vários pontos, falou sobre a questão do processo eleitoral, como se deu, sobre a questão das atas, sobre a decisão do STJ e que de fato nas urnas foi o vencedor, e através aí da retratação do STJ, que havia suspendido as eleições do dia 7, passou a validar as eleições e de fato o Leven é o novo presidente do Vasco, inclusive reconhecido aí pelos poderes do clube, né? Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Conselho de Beneméritos e a assinatura do vice-presidente da Assembleia Geral. Foi protocolada essa ata no clube e falta aí a homologação para que de fato o Leven seja aclamado como novo presidente e lá em janeiro possa tomar posse, né? Falou também sobre essa situação envolvendo o Rodrigo Capello, né, jornalista da Globo, tendenciosíssimo por sinal. Todas as matérias aí do Rodrigo Capello colocam sempre o Vasco numa condição diminuída, numa condição complicada, né? E a gente vem aqui a público trazer esse conteúdo para que você veja como a mídia tem tratado o Vasco, principalmente a Rede Globo, né? Uma perseguição só. Parece que incomoda o fato do Vasco realmente poder de voltar à vitrine, né? O gigante acordar, o gigante ter de fato um projeto que resgate o Vasco de onde está e coloque o Vasco de volta à vitrine, né? Isso parece que incomoda muita gente, inclusive fora do clube, né? Tem muita gente incomodada dentro do clube, muitas chapas aí incomodadas, atacando para todo lado, inclusive atacando outros amigos aqui da plataforma do YouTube, né? Ontem, inclusive, na live do Leven, vários colegas do YouTube estiveram lá. Eu, infelizmente, não consegui me colocar na tela porque a conexão caiu demais aqui para mim, mas quero parabenizar cada um que se posicionou. O Vasco precisa realmente de vascaínos que se posicionem em prol do que é melhor para o Vasco. Mas vamos falar sobre essa situação do Rodrigo Capello. A gente vai colocar aí para que você entenda trechos, né, da avaliação do Rodrigo Capello em relação ao projeto do Leven esse ano. Acompanhe aí. Anunciou que teria um fundo de 5 bilhões para investir no Vasco. Seriam 200 milhões de euros em 2 linhas, né? Aliás, 400 milhões, 2 em cada linha. De novo, Capello, deixo com você, usa o seu poder de síntese, vai, explica pra gente como é que é isso. Eu até vou só lembrar uma frase que eu li no Twitter do nosso amigo aqui, Irlan Simões, de que as eleições do Vasco desafiam a convicção dele anti-clube empresa. Essa fica para ele comentar depois. Mas essa história dos 5 bilhões, muito se falou sobre isso, né, nesse período eleitoral do Vasco. Deixa ficar muito claro, pegar 5 bilhões de reais emprestados é papo de maluco, é conversa de lunático. Tá? Eu já ajudo aqui no GC. Capello 2 pontos. 5 bilhões do Levenciano é papo de lunático. Porque não precisa pegar 5 bilhões em primeiro lugar. Porque você não tem garantia suficiente para pegar 5 bilhões. E porque se você pegasse 5 bilhões, o que você ia gastar em juros é maior do que a receita do Vasco. Então vamos começar aí, Barreto. Papo de lunático. Qual é o fato
que eu fui apurar ontem com o principal executivo por trás da candidatura dele, um cara sério chamado Newton Maia Leão. Essa história tem 3 cartas de intenção que o Levin procurou instituições financeiras, fundos de investimento, né, entidades dispostas a emprestar dinheiro. E essas entidades têm 3 que ofereceram uma carta de intenção dizendo, olha, se você for eleito, eu tenho interesse em te emprestar dinheiro. Somando as 3, você faz 5 bilhões de reais. Mas eles não vão pegar as 3. Isso não está na mesa. O Levin usou isso como estelionato eleitoral, como uma bravata. Mas, de fato, nem a própria candidatura trata isso como uma possibilidade. Vamos acabar com essa história de 5 bilhões. Beleza. Dessas 3 propostas, dessas 3 cartas, você tem uma delas que é mais forte, que inclusive tem uma página que está circulando nas redes sociais, eu confirmei a veracidade, de fato é a proposta, e tem 2 outras que são mais ou menos mais frágeis. Então a gente aqui vai tratar só dessa primeira carta, que é a que eles julgam como mais forte. Basicamente é um banco, uma instituição, um fundo, a gente não sabe de onde vem o dinheiro, que está dizendo, olha, eu emprestaria para o Vasco e eu libero 2 linhas, uma de 200 milhões de euros, outra de 200 milhões de euros, cada uma com uma taxa de juros diferente. O Vasco, caso o Levinciano seja de fato presidente, e caso ele vá adiante com isso, você está vendo as condições na tela, ele pode pegar os 400, o que também não faria sentido, porque 2,6 bilhões geraria só em juros para pagar 190 milhões de reais por ano, só em juros. Então, isso não faz nenhum sentido. Pegar os próprios 200, 1,3 bilhão é muito mais do que o Vasco precisa para pagar suas dívidas. Mas e se a gente fizer um campinho com jogadores contratados? Isso é loucura, gente. Isso é loucura. Isso não faz sentido, tá? Então, a informação das pessoas da candidatura do Levin é que isso é apenas uma carta de intenção. Eles não estão dispostos a pegar 400 milhões. Eles podem pegar, inclusive, menos. Eles podem voltar no banco e dizer, olha, agora que nós somos eleitos, a gente pensou melhor aqui e 200 é demais. A gente quer pegar só 40. E esses 40 a gente vai ter que conversar ainda muito, porque você tem que oferecer garantias, você tem que fechar uma taxa de juros, você tem que dizer para quem vai emprestar como é que você vai devolver esse dinheiro, né? Enfim, Barreto, aqui eu não fui muito sintético, não, mas eu quero acabar com essa história de 5 bilhões. 5 bilhões é loucura. O Vasco teria que pagar, acho que se juntar tudo daria 180 milhões por ano, é isso? Só nessa primeira carta, pegando 2,6 bilhões emprestados, gente, isso é loucura. Porque se o Vasco deve 500, 600 milhões de reais, para que você vai emprestar 2,6 bilhões? Não faz sentido. É a mesma coisa que você, cidadão, tiver uma dívida no cartão de crédito de 30 mil reais, que é bastante alta para a sua realidade, e você decidir pegar 1 milhão emprestado. Não faz sentido. Não faz o menor sentido, né? Só que você vai pagar de juros nesse 1 milhão, você já está quebrado. Você vai... Enfim, isso mostra pra gente como essa eleição do Vasco, além de ser muito vulnerável do ponto de vista de quem votou, não votou, a urna, né? É uma falta de credibilidade, é uma sujeira que toda eleição do Vasco é igual, né? Como é triste ver um dos clubes mais populares do país passar esse tipo de exemplo, né? Vai demorar muito para o Vasco se recuperar mesmo. Mas isso mostra também como essa eleição ela foi contaminada por bravata, por mentira. Não bastasse lá atrás a história do Yaya Touré, passamos semanas debatendo aqui, ouvindo nas redes sociais o torcedor especular sobre 5 bilhões emprestados, sendo que isso, e o Levinciano tem uma chance grande de ser eleito, isso vai complicar o Levinciano de uma maneira que ele não imagina, porque no dia seguinte que ele assumir, vão cobrar ele. Esses aí tudo bem. Agora, nós temos aí certo orquestramento que, sem dúvida, foi feito no dia de hoje. Não é coincidência o Rodrigo Capello, por exemplo, né, ele ter falado que eu era um lunático, que eu fiz estelionato eleitoral, sendo que eu só apresentei as minhas cartas de intenção de aporte financeiro após a eleição. Como é que ele podia falar que eu estava fazendo algum estelionato? Eu até expliquei para a imprensa que eu tinha essas cartas há muito tempo e que eu não quis apresentar para o eleitor justamente para não induzi-lo. Que eu quis fazer com que o eleitor simplesmente acreditasse no projeto Somamos, que os recursos já tinham sido obtidos. Eu falei claramente para a imprensa de que eu não usei aquilo antes das eleições. Então o que eu fiz? Não é coincidência. O Rodrigo Capello faz aquele comentário.
O Salgado entra com um pedido de reconsideração no mesmo dia. E o Campelo dá uma entrevista coletiva com aquele teor. Gente, a gente não é bobo. Isso tudo foi feito de uma maneira orquestrada. Isso tudo foi feito dentro de um conjunto de ações para tentar criar um novo factoide. Só que, mais uma vez, comigo não, Violão. Comigo não. Eu liguei para o Rodrigo Campelo assim que acabou o programa dele. Falei, Rodrigo, como é que você diz que eu estou fazendo um estelionato eleitoral se eu apresentei as cartas de intenção de fundos financeiros de aporte de investimento no Vasco após as eleições? Ele, mas tinha a eleição do dia 14, que eu disse que eu não ia participar. Então, qual era o meu estelionato? Se eu fiz depois da eleição que eu participei, e se eu deixei bastante claro que eu não ia participar da outra, como de fato não participei. Por que você falou isso? E ele ficou sem saber o que falar. Ele, você falou que tem 5 bilhões. Eu falei, eu não falei que eu tenho 5 bilhões. Eu falei que eu tenho 3 cartas de intenção, com 3 linhas de crédito diferentes, que o total dessas cartas resulta em 5 bilhões, que a gente nunca vai tomar, porque o Vasco não precisa disso tudo. Mas é importante ter mais de uma opção, porque a gente vai escolher a opção que a contrapartida do Vasco seja a mais benéfica para o clube. Apresentando essas opções para o Conselho Fiscal, para o Conselho Deliberativo, para o Conselho de Beneméritos, com todo respeito a todos os poderes do clube, para que eles entendam aquilo que a gente pretende fazer no clube e como. E uma carta é excludente da outra, porque como só existe um plano de negócios, as receitas projetadas, elas criam a capacidade de pagamento somente para uma tomada de financiamento. A gente, se tomar um, não pode tomar o outro, até porque o próprio financiador, ele exige que ele seja exclusivo, com toda a razão. Porque senão os recebíveis que você está prometendo, você não pode prometer para outros, senão você prejudica a tua capacidade de pagamento. Então, ou eu não me expressei bem, ou a imprensa não entendeu bem, mas em nenhum momento eu disse que a gente teria 5 bilhões em dinheiro. Eu disse que a gente teria até 5 bilhões em diferentes linhas de crédito, no qual a gente escolheria uma das linhas de crédito para tomar esse dinheiro durante um número sucessivo de anos, não é imediatamente, mas esse dinheiro fatiado através de uma modelagem matemática financeira que alimenta o nosso plano de negócios, para que a gente crie capacidade de pagamento e esse dinheiro possa nos servir já em 2021, para que a gente reestruture a nossa dívida, para que a gente gere caixa, que hoje é o grande problema do Vasco, que a gente precisa de capital de giro, e para que a gente faça com esse capital de giro um time forte e competitivo para disputar títulos a partir já do ano que vem, e que a gente invista nos novos negócios que irão aumentar as nossas receitas ao longo dos anos, de maneira que através dessas novas receitas que serão criadas e que estão projetadas no nosso plano de negócio, a gente tem a capacidade de pagamento que a gente demonstrou ter através da modelagem financeira que a gente fez. E por isso o financiamento está aberto. Esse que foi o exercício feito. Então eu ver um jornalista gabaritado como Rodrigo Campelo querer criar um factoide em cima de mim, querer me transformar num lunático, num maluco, dentro desse ambiente político nesse momento, contraria inclusive as conversas que eu estou tendo com a alta direção da Globo. Eu tenho tido altas conversas com Fernando Manuel, diretor da Globo, no sentido de procurar entender de que maneira a Globo pode ser nossa parceira melhor, ou de que o Vasco possa ser um parceiro melhor da Globo. Agora, se o caminho da Globo é de que o seu diretor tem um entendimento de almoçar comigo, conversar sobre o futuro do futebol, conversar sobre o MP do mandante, conversar sobre a possibilidade de uma parceria melhor entre Globo e Vasco, e seu jornalista está me chamando de lunático, tem alguma coisa que não está funcionando bem ali dentro daquela instituição. Aí a gente tem que avaliar realmente se vale a pena essa parceria. Porque como a pessoa, sem sequer me consultar, sem sequer me entrevistar, sem sequer me dar a oportunidade de me defender, me trata num programa de alta audiência.
ao vivo. Aí a gente vai, produção. Aí eu fiquei curioso. Depois dessa conversa que eu tive com o Rodrigo Capello, eu fui pesquisar um pouco por aquilo que ele já tinha feito. Aí vejo uma matéria dele dizendo times que não são mais grandes. E está lá o Vasco. Times que não são mais grandes. Quer dizer que você acha, Rodrigo Capello, que o Vasco não é grande com 20 milhões de torcedores? Você acha que o Vasco não é grande com 3 títulos continentais e 4 títulos brasileiros? Você acha que o Vasco não é grande com 129 atletas que disputaram Olimpíadas e com 35 medalhas olímpicas? Você acha mesmo que o Vasco não é grande? Ou você torce para algum outro time? E aí fiquei mais curioso ainda. E fui pesquisar no Facebook dele, público, ver um pouquinho mais sobre a vida de Rodrigo Capello e vejo que dentro dos esportes, quem segue ele curte é o Clube de Regatas do Flamengo, por exemplo. Os que ele segue, esse site do Flamengo que diz que a maior torcida do mundo faz a diferença. E aí, para mim, ficou bastante compreendido que a gente tem, infelizmente, alguns jornalistas que colocam as suas paixões clubísticas na frente de qualquer razoabilidade de informação. E aí percebe que temos no Vasco hoje uma pessoa capaz realmente de fazer uma transformação no Vasco, que vai fazer o seu time que se acha grande, que você acha grande, mas que sequer estádio tem, tremer novamente e colocar ele no seu devido lugar, Rodrigo Capello. Lamento se você escolheu mal o seu clube do coração. Lamento, porque agora você vai ficar um pouco chateado quando o Vasco for jogar contra o seu Flamengo. E você vai ter que fazer uma análise mais imparcial das situações. E se você quer ser um jornalista que se preze, dá oportunidade a quem você está falando mal publicamente de se defender, de dar o seu ponto de vista, porque é isso que é o mínimo do básico que se espera do jornalismo de alguém que seja efetivamente competente. E assim espero que a Globo passe a agir conosco, de uma maneira a respeitar o Vasco e o representante de 20 milhões de vascaínos. E aí, torcedor vascaíno, depois de você assistir, ouvir, melhor falando, né? Porque não posso reproduzir o vídeo aqui, mas depois de você ouvir o Levenciano mastigar o Rodrigo Capello na live de ontem, colocar ele no bolso, você percebe a quem interessa um Vasco fora da vitrine, um Vasco que é tido como um clube diminuído, que não está mais entre os grandes, tudo feito de forma tendenciosa, de forma maliciosa, mais uma vez por um jornalista da emissora Rede Globo, né? Ficou aí a lição, espero que o Rodrigo Capello tenha aprendido, né, a trabalhar melhor as informações, a levar a sério, a perceber que tem 20 milhões de torcedores que estão aqui sedentos por um Vasco maior, por um Vasco melhor, e que ele deve sim levar informações de forma imparcial, analisar a coisa sem levar em conta que torce realmente para um outro clube, e aí leva o seu lado pessoal para dentro do profissional. Fica aqui o nosso vídeo de hoje, já ficou bastante longo o vídeo. Agradeço a sua atenção e peço aí, deixe sua opinião, deixe seu like e fortaleça aqui o nosso canal. Valeu? Um forte abraço e até mais.